Bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos continuar aqui o estudo da carta de Paulo a Filemão. Ainda no versículo 9, ele fala: agora prisioneiro de Jesus Cristo. Além de estar cansado de sentir o peso da idade, estava preso. Então nós já falamos algumas coisas sobre essa questão da prisão de Paulo. Estava preso, já disse, em Roma, na própria casa que alugara, e ficou por um período de 2 anos, e lá ele recebeu Onésimo, que havia fugido de seu senhor. Embora ele estivesse em prisão domiciliar, ele não podia sair de Roma, só depois do julgamento e se fosse absolvido. Sabe-se que nessa primeira prisão ele foi absolvido, foi solto, mas naquele momento ele estava preso domiciliarmente e não podia sair da cidade. Ao dizer prisioneiro de Jesus Cristo, ele não está culpando Jesus por estar preso, mas está falando de sua condição. Ele foi preso porque estava pregando o Evangelho, assim como ele fizera anteriormente, antes de ter um encontro com Jesus, ele também fazia isso, prendeu várias pessoas, acorrentou, levou, açoitou algumas delas, até consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja. Então, ele agora estava vivendo aquilo que ele fazia outrora com outras pessoas. Antes prendia os cristãos, tinha cartas das autoridades romanas para persegui-los e levá-los maniatados a Jerusalém, como diz lá em Atos capítulo 9, e achava que tinha autoridade, mas Jesus se apresentou a ele na estrada de Damasco e mostrou-lhe quem tinha autoridade. Muitas pessoas aqui no mundo acham que quando recebem alguma autoridade, elas podem fazer o que querem, mas a autoridade está com Deus. Nós somos apenas portadores, quando somos, de alguma oportunidade que se nos dá de fazermos alguma coisa. Mas o fato de alcançarmos alguma posição, seja na sociedade ou seja na igreja, isso não nos faz superior a ninguém. Há poucos dias nós vimos um episódio lá em Santos, de um desembargador que não queria usar a máscara, não estava usando máscara, e foi interpelado pelos guardas municipais e humilhou os guardas e tal. Ou seja, são pessoas que acham que porque ele tem um cargo na sociedade, eles são superiores aos outros, e não são. Naquele momento ali na rua de Santos, ele não era desembargador, ele era uma pessoa comum. Ele precisava respeitar aquelas autoridades, que sim eram autoridades naquele momento, que eram os guardas municipais, mas de posse de uma carteira de desembargador, ele se sentiu no direito de humilhar aquelas pessoas que estavam trabalhando, e terá consequências. Não sabemos quais serão as consequências, mas deveriam ter consequências graves em relação a isso, porque nada somos neste mundo. Tudo o que alcançamos devemos a Deus e devemos agradecer a Ele por tudo que tem feito por nós. Então Paulo, que se achava uma autoridade, porque tinha carta das autoridades romanas para prender os cristãos, encontrou com a autoridade suprema, que era Jesus, que é Jesus. E ao encontrar com a autoridade suprema, que é Jesus, todas as demais autoridades caem por terra, todas são reputadas a nada. Após sim, foi o que aconteceu com Paulo. Quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele cai por terra, ele já reconhece. Se nós pegarmos lá no livro de Atos, no capítulo 9, nós vamos nos certificarmos disso. Vamos ler lá. O que acontece com Paulo na hora que Jesus encontra ele, na hora que Jesus se apresenta a ele. Quer ver? No capítulo 9, no versículo 3, diz assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, ou seja, Jesus apareceu a ele. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele já responde, e ele disse: quem é, Senhor? Então ele já entendeu que tinha alguém superior a ele, que tinha uma autoridade maior ali, que o derrubou em terra, que o lançou por terra. Quem é, Senhor? Ele já pergunta, ele já entende. E disse o Senhor: eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, toda aquela autoridade que ele achava que tinha, já não tinha mais. Já tinha caído por terra. E aí o que aconteceu com ele? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que te faça? Que queres que faça? Ou seja, ele já viu, já percebeu que ali tinha alguém superior a ele, porque já trata de Senhor. Senhor, que queres que faça? Aí Jesus disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ou seja, achava que podia, que fazer acontecer, só que quando encontra com uma autoridade superior, que é Jesus, que é a autoridade sobre todas as demais autoridades, tudo aquilo que ele achava que tinha reputou-se a nada, a esterco. Ele mesmo depois diz, né? Toda autoridade, todo conhecimento que tinha, ele reputou como esterco, não servia para nada. Então, essa autoridade que ele achava que tinha, que foi lançada por terra, agora faz ele reconhecer que existe um Senhor nos céus, um Deus que tem mais autoridade que ele. Então ele reconhece isso. Achava que tinha autoridade, mas Jesus se apresentou a ele na estrada de Damasco e mostrou-lhe quem tinha autoridade. E é isso que nós precisamos, ter a autoridade de Deus. Não é a autoridade humana que faz, principalmente na igreja, coisa alguma. A autoridade humana na igreja não serve para nada. Eu sempre falo que na igreja não existe doutor, não existe médico, não existe advogado, não existe juiz, não existe engenheiro. Todos nós somos iguais diante de Deus. E esse deve ser o tratamento que devemos ter uns para com os outros, de irmãos em Cristo. A autoridade que temos dada por Deus, a autoridade eclesiástica, deve ser respeitada, mas não nos faz superior a ninguém. E é isso que todos nós precisamos entender. E Paulo faz questão de mostrar isso. Embora fosse apóstolo, ele aqui está falando com Filemão, e na condição de servo de Jesus Cristo, ele tem Filemão como alguém superior a ele, porque ele está tratando de um assunto que eu já falei, não era espiritual, era um assunto comercial, um assunto que dizia respeito a questões financeiras, porque ele estava tratando do escravo de Filemão, que era uma propriedade de Filemão, e ali ele não podia usar da sua autoridade apostólica. Embora ele dissesse, embora eu tenha autoridade, ele fala assim no versículo 3, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, mas ele não faz isso. Todavia, peço-te antes por caridade. Ou seja, ele reconhece que naquela questão, Filemão é superior a ele. Então, ele não faz uso da sua autoridade apostólica para tratar de questões econômicas, de questões particulares. As cartas que ele levava para prender os cristãos sumiram, desapareceram. Não se teve mais notícias dela quando Jesus se apresenta a ele. Quando Jesus lhe aparece, sua autoridade humana cai por terra e Paulo não podia mais nem caminhar sozinho, ele precisou de ajuda. Precisou ser levado pelos outros até a cidade, porque ele não podia mais andar sozinho, porque ele ficou cego, não sabia nem para onde ia, ficou atordoado, ficou desorientado. Então veja, que a autoridade humana, irmãos, não serve para nada. O que nós precisamos ter é a autoridade de Deus, e a autoridade de Deus se conquista na oração, no temor a Deus, na leitura da palavra, na vivência da palavra de Deus. A autoridade de Deus se obtém através da presença de Deus em nossa vida, da guarda dos mandamentos divinos e da obediência à sua palavra. Então, quem quer ter autoridade, que faça isso. Siga o exemplo de Paulo. Busque a Deus, sirva a Deus, viva para Deus, ore a Deus, entregue-se a Deus todos os dias, em todos os momentos, e você receberá autoridade não apenas humana, mas autoridade divina. E se receber a autoridade humana, não faça dessa autoridade humana algo mais importante do que a autoridade divina, porque a autoridade de Deus está acima de todas as coisas. Então, no versículo 10, ele começa a fazer o seu pedido. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então aqui ele está
começa a pedir por Onésimo, que era o escravo de propriedade de Filemão, mas que Paulo tinha, ele fala que gerei nas minhas prisões. O que é isso? Gerei nas minhas prisões. Ele evangelizou Onésimo na prisão. Onésimo era um escravo fugitivo que fugira de seu senhor Filemão, né? Já falei para vocês, a história diz que possivelmente ele havia furtado alguns bens de Filemão, por isso fugiu, e foi até Roma, e lá encontrou-se com Paulo, e Paulo o acolheu. Então, o seu nome, né, vamos falar um pouco sobre Onésimo, né? O Onésimo era um escravo, né, que já sabem, era um escravo fugitivo, de propriedade de Filemão. O seu nome significa útil, e era comum dar aos escravos esse nome, né, porque na antiguidade o nome da pessoa tinha a ver com a sua personalidade. E o nome Onésimo tinha algo a ver com utilidade, que ele era um escravo útil. Os estudiosos, de um modo geral, acham que ele fugiu porque furtou algum bem de valor ou dinheiro de Filemão. A escravidão era algo comum naquele tempo, principalmente durante o Império Romano. Então havia algumas situações em que a pessoa se tornava escrava, né? E no caso de Onésimo, não se sabe ao certo como ele se tornou um escravo, mas as formas como a pessoa se tornava escrava, com a conquista, né, dos povos, ou seja, Roma, ao conquistar os povos, fazia aqueles povos escravos seus, então todos os conquistados tornavam-se escravos de Roma. O escravo, ele poderia ser escravo de nascimento, certo? Ele nasce dentro já da casa do seu senhor, ou seja, seus pais ou sua mãe sendo uma escrava, ele nasce dentro da casa do senhor, então ele é o escravo já de nascimento, é propriedade daquele senhor. O texto bíblico lá no Antigo Testamento fala que quando o escravo nascia em casa, o pai do escravo não era propriedade, o escravo nascido era propriedade do senhor. Se o pai e a mãe alcançassem a liberdade, eles saíam, mas os filhos tinham que ficar, a mulher tinha que ficar, porque eram propriedade do senhor. Então, o Onésimo, não se sabe se foi nascido em casa ou não, mas ele era um escravo. E a outra forma de se tornar escravo era através de compra, né? Ele era comprado, como José foi comprado no Egito. José foi vendido para os seus irmãos aos ismaelitas, e lá no Egito os ismaelitas venderam José a Potifar. Então José era um escravo comprado, ele foi adquirido. Potifar comprou José para ser seu escravo. Então essa era uma forma de escravidão, de se tornar servos. E era comum no Império Romano, porque todas as nações conquistadas tornavam-se escravas de Roma. Então Onésimo se converteu a Cristo e tornou-se livre espiritualmente falando, porém havia pendências a serem resolvidas com Filemão. Por quê? Porque como o Filemão era senhor de escravo e tinha direito ao escravo, essa propriedade era dele, né? Ele tinha sofrido já um prejuízo com a fuga de Onésimo e possivelmente com o furto que ele fez de alguns bens, mas e isso fazia com que materialmente ou economicamente essas pendências precisavam ser resolvidas. Embora Onésimo tenha se convertido a Cristo, ele continuava sendo de propriedade de Filemão, porque o Império Romano, as questões econômicas da época e sociais da época ainda faziam dele um escravo, uma propriedade de Filemão. Então, estando livre espiritualmente, não significava que estava livre fisicamente, porque ele era um escravo que devia obediência ao seu senhor, que era Filemão. Isso aqui é importante falar sobre esse assunto, porque algumas pessoas que se convertem a Cristo, principalmente detentos quando estão na prisão, que se convertem a Cristo, eles tornam-se livres também como Onésimo, espiritualmente, mas o fato de eles terem se convertido a Cristo
não significa dizer que eles não terão que pagar pelos erros que cometeram. Não. A justiça, ainda eles terão que prestar conta à justiça, né? Pode até ser que, em razão da sua conduta, do seu procedimento dentro da prisão, ele consiga a liberdade antes de cumprimento da pena, mas isso não significa dizer que uma vez que aceitou a Jesus, já será imediatamente colocado em liberdade. Não. Ele torna-se livre espiritualmente porque Jesus o liberta dos seus pecados, aquelas faltas que ele cometeu, o crime que ele cometeu. Ele recebe o perdão disso, de Jesus, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado, mas a pessoa continua sendo responsável pelos seus atos praticados perante a justiça e terá que pagar perante a justiça pelo crime que cometeram. E assim foi o que aconteceu com Filemão, com Onésimo, embora Onésimo tenha se encontrado com Jesus e tenha encontrado a liberdade espiritual, no entanto, ele tinha questões a serem resolvidas com o seu senhor chamado Filemão. Daí a razão de Paulo interceder por Onésimo a Filemão. Então essa intercessão que Paulo faz a Filemão por Onésimo é uma intercessão de irmão. Ele, agora como apóstolo, ele pede por seu filho. Olha, o meu filho que eu gerei nas minhas prisões, ele precisa da tua ajuda, ele precisa da tua misericórdia, ele precisa da tua compaixão. Ele já encontrou com Cristo, assim como você também um dia se encontrou com Cristo, e tornou-se livre em Cristo, ele também agora está livre, espiritualmente falando. Porém, ele tem alguns assuntos a ser resolvidos com você, Filemão, e eu estou pedindo por ele. E eu peço para você, no versículo 10, ele fala, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então, ele veio para cá, me procurou em Roma, me encontrou, e eu o acolhi, o recebi, dei apoio para ele, dei morada para ele, dei para ele tudo o que ele precisava, e eu dei principalmente o que é o mais importante, que é a palavra de Deus, e ele aceitou esta palavra, ele creu em Jesus, ele reconheceu a sua falta, aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, tornou-se agora um filho de Deus, porque quando se aceita Cristo, torna-se um filho de Deus, e eu então estou pedindo por ele, que você também o receba. Eu gerei ele nas minhas prisões. Aqui também tem algo muito importante, esse gerei nas minhas prisões. Paulo aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para falar de Jesus. Paulo não perdia tempo. O fato dele estar preso fisicamente, embora ali, como já dissemos, ele estava em prisão domiciliar, mas ele em prisão domiciliar podia ter ali, receber os irmãos que vinham até ele, as pessoas que vinham até ele, e ao recebê-las, aqueles que não eram cristãos, ele evangelizava, ele falava de Jesus, ou seja, ele aproveitava todas as oportunidades que tinha para gerar frutos para Deus. E isso aqui é importante por quê? Porque nós vemos que a igreja, nós como servos de Deus, não estamos impedidos de gerar ou de darmos frutos. Pelo contrário, nós temos que gerar frutos em toda e qualquer circunstância. Todas as ocasiões são ocasiões propícias para gerar frutos, para gerar almas ou para ganhar almas para o reino de Deus. A igreja, ela não é estéril, ou pelo menos não pode ser. Paulo não vivia do problema de esterilidade espiritual. Ele era frutífero, ele era uma pessoa capacitada para produzir frutos, não vivia de problema de esterilidade espiritual. Embora estivesse preso, ele tinha capacidade espiritual para continuar produzindo frutos para o reino de Deus. Infelizmente, as igrejas de hoje, digo, num contexto geral, está sofrendo de grave enfermidade de esterilidade espiritual. As igrejas de hoje, infelizmente, não estão tendo mais capacidade para gerar frutos para a glória de Deus. A igreja de hoje, infelizmente, não está tendo mais capacidade espiritual para ganhar almas. Parece que adormeceu.
parece que os membros da igreja como um todo estão atrofiados e não conseguem mais gerar fruto nenhum, não conseguem mais ganhar alma nenhuma para o reino de Deus e ficam cada um inventando uma desculpa, colocando a culpa nisso ou naquilo, quando na verdade deveriam apegar-se à palavra de Deus e ao exemplo de homens de Deus como Paulo, que aproveitava-se de toda e qualquer ocasião para levar avante a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e com isso ganhar almas para o reino de Deus. Isso aqui é muito profundo e nós precisamos atentarmos para essa questão de gerar frutos, gerar filhos. Peço-te para o meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Estava preso fisicamente, mas não espiritualmente. Há um versículo que ele diz que eu estou preso, mas a palavra de Deus não está. Ela está em curso, ela está livre. A palavra pode ser pregada, a palavra pode ser falada, a palavra pode ser divulgada. E nós, como servos de Cristo, devemos atentarmos para isso e gerarmos frutos e filhos para o reino de Deus. Filhos espirituais. Não é filhos carnais, mas filhos espirituais. Ganharmos almas para Cristo. O sábio Salomão diz que quem ganha alma, sábio é. Então, que nós sejamos sábios, que peçamos a Deus sabedoria para ganharmos almas, para aumentarmos os frutos da nossa fé, para aumentarmos o fruto de salvação para outras pessoas, que outros sejam alcançados através do nosso testemunho, através da nossa pregação, porque a palavra de Deus é livre, e está em curso e está apta a alcançar a todos os homens. Nós estamos livres fisicamente, mas muitos estão presos espiritualmente falando, porque não conseguem produzir frutos para o reino de Deus, não conseguem gerar filhos na fé. E essa é uma questão muito séria da igreja dos dias de hoje. A igreja precisa gerar filhos, a igreja precisa ganhar almas, a igreja precisa sair das quatro, dentro do templo, das quatro paredes das quais falamos, para gerar filhos, para ganhar almas para o reino de Deus. Gerar filhos é algo muito importante e isso será muito bom e agradável a Deus que nós façamos, porque quando nós chegarmos diante de Deus, nós teremos que prestar conta das nossas obras. E o hino de número 16 da nossa harpa cristã diz que como posso de mãos vazias me apresentar diante de Deus? Que nós nos reflitamos sobre isso e tomemos uma atitude e a decisão de gerarmos filhos para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu vou encerrar aqui por hoje essa parte e logo depois estaremos dando continuidade a esse estudo da carta de Filemão. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.